Sejam bem-vindos! Mais uma live aqui no TikTok, mais uma live que nós vamos disponibilizar lá no YouTube. E antes de qualquer coisa, gente, eu quero agradecer agora mais uma vez. Já agradeci antes da gente começar aqui a gravação, mas eu quero agradecer novamente agora que está sendo gravada a live. Porque dia 22 agora de fevereiro desse mês de 2024, nós completamos 6 meses de lives. Há 6 meses nós iniciamos esse tempo de lives devocionais, onde vocês me escutam um pouco, onde eu tenho a oportunidade de compartilhar o meu caminho com Deus, o meu caminho com Jesus e as experiências que o Espírito Santo tem trazido à minha vida, né? As mudanças que tem gerado no meu coração. E eu tô muito feliz, gente, por esse tempo com vocês. É um grande presente ter pessoas que me ouvem, é um grande prazer mesmo poder compartilhar com vocês essa aventura, né, da vida cristã. Cada pessoa tem o seu processo e acredito que cada um sente de uma forma, percebe de uma forma. Então, vocês estarem aqui de alguma forma, né, se eu puder de alguma forma edificar o coração de vocês, se vocês estiverem aprendendo um pouco comigo, pelo menos, através das minhas experiências, eu sinto que esse tempo já valeu demais. Mas eu espero, né, que venham mais 6 meses e mais tempo, porque realmente eu amo isso. Eu amo abrir o meu coração, eu amo compartilhar o que Jesus tem feito na minha vida, eu amo falar dele. Eu sou uma apaixonada por Jesus e eu tenho me sentido assim muito feliz em poder compartilhar com vocês essa paixão, expor para vocês, né, esse sentimento que realmente eu tenho ficado assim maravilhada, né, com os efeitos desse amor, dessa paixão, né, de um conhecimento mais também íntimo de Jesus. Então vamos nessa. Nada existiria se não fosse, né, essa atenção, esse cuidado, essa receptividade de vocês. Então, se eu tô aqui é porque tem pessoas me ouvindo. Então, eu devo isso, esse tempo, a vocês. Obrigada por estar aqui, por estar me ouvindo. E eu espero que eu possa estar agregando que seja um pouquinho aí à sua mente e ao seu coração. Hoje, na nossa live, falaremos sobre a verdade, os efeitos da verdade. Esse é o tema da nossa live. Eu sempre extraio uma palavrinha ou uma frase curta, assim como essa, né? Os efeitos da verdade, para ser o tema da nossa live. O que isso significa? Para dar um certo norte para o nosso papo aqui que vai acontecer, tá? Lembrando que aqui é uma live devocional. Por que eu falo que é uma live devocional? Porque eu sempre me apoio, eu sempre uso um texto da Bíblia para conversar com vocês. Então, a base do nosso papo de hoje, da nossa reflexão, está em João 8, a partir do versículo 31. Então, como eu sempre pego algum versículo bíblico e compartilho com vocês os meus aprendizados de hoje, dessa passagem, eu falo que aqui é uma live devocional, porque querendo ou não, a gente vai conversar aqui sobre coisas que alimentam o espírito. E devocionais têm este objetivo, alimentar o nosso espírito. É um momento normalmente de adoração ao Senhor, de gratidão a Ele, é um tempo de conversa com Deus, para que dessa forma a gente possa alimentar mesmo e vivificar, né, trazer vida ao nosso espírito, porque nós não somos feitos só de carne, né, só de pele, osso, sangue, não, nós somos espírito. Eu gostei muito que o pastor da minha igreja falou nesse domingo ontem, que nós somos espírito, mas temos um corpo. Então, nós temos um corpo, ou seja, isso é algo passageiro, é finito. Mas o que somos, de fato, é espírito. Então, eu gostei muito que ele falou isso, porque eu costumava falar isso sempre, né? Nós somos espíritos, né? Somos seres espirituais passando por uma jornada terrestre, humana. Mas a nossa verdadeira natureza, ela não é humana, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, eu quero trazer essa reflexão hoje para vocês e quero falar sobre os efeitos de conhecer a verdade, de ouvir a verdade, de se interessar pela verdade, porque nessa confusão que às vezes a gente faz de achar que somos o corpo, né, de que a nossa vida se resume ao nosso corpo,
Nossa, Cláudia e Thiago, eu pensei hoje em você. Pensei agora há pouco aqui na live, porque tivemos 2 presenteadores oficiais aqui da live, gente, que foi o João Lourenço, já vou deixar falar aqui para ficar gravado, que são, assim, apoiadores dessa live, o João Lourenço. E a outra pessoa... Ai, calma aí, deixa eu ver se eu acho. Gente, o Everton, é assim que fala, né, querido? Ó, acho que eu falei certo, hein? O Everton. Não, ai, falei errado, desculpa. O Evelyn Salles, também é um grande apoiador aqui da live, que sempre compartilha, dá presentes. E pra quem não sabe, gente, esses presentes, né, que as pessoas dão aqui no TikTok, é uma forma da plataforma mesmo do TikTok Brasil entender que o criador de conteúdo tá engajando seguidores, então eles acabam abrindo portas pro criador de conteúdo. Então por isso que eu falo que os presentes eu sempre agradeço, às vezes eu tô falando, mas eu paro para agradecer, porque realmente fazem a diferença, né? As pessoas compram presentes aqui, que são valores simbólicos, mas realmente para o criador de conteúdo isso faz muita diferença, tá? Porque isso significa portas abertas dentro da plataforma do TikTok Brasil. Então é uma honra para mim esse apoio de vocês, e tem algumas pessoas que se destacam aqui. E aí agora chegou o Cláudio e o Thiago, que, né, geralmente também sempre apoiava muito essas lives. Então sou muito grata, gente, a todos vocês que apoiam de alguma forma, uns dando presentes, outros dando coraçõezinhos, joinha. Enfim, só de estar aqui me ouvindo, você já está, né, colaborando de alguma forma. Então, meu muito obrigada, tá, amores? Ó, Alex, obrigada, que tá dando rosas aqui. Alex, obrigada. Que Deus abençoe vocês, gente. Obrigada mesmo, viu? Recebam, assim, ó, um abraço meu de gratidão. Então, amores, essas lives, né, devocionais, elas são realmente, assim, muito especiais pra mim. Eu sempre friso também que aqui não é uma live de teor explicativo, tá? Então, não estou aqui para explicar a Bíblia, para defender a minha verdade. Não, aqui é uma live onde eu falo, eu trago alguma verdade, que são tudo que está na Bíblia, eu entendo como verdade, totalmente verdade. Então, uma vez que eu trago algum versículo bíblico, eu sinto que eu estou trazendo verdade a vocês. Agora, as minhas interpretações disso pode ser verdade ou não. Não sei, né? O Espírito Santo de Deus é quem vai revelar ao meu coração e ao seu. Na verdade, tudo que eu compartilho aqui é o que eu acredito que seja o Espírito Santo de Deus trazendo revelação e entendimento a mim. E aí eu compartilho com vocês nesse prazer, nessa alegria mesmo, e com o intuito também de incentivar vocês para que vocês tenham um momento de vocês de leitura da palavra. Então eu falo que aqui é uma live mais de incentivo, né? Uma live para inspirar vocês e não uma live de teor tanto educativo, né? Para ensinar. Eu acabo falando coisas que eu acredito, eu espero que ajude, né? De alguma forma, mas é muito mais sobre inspirar vocês mesmo para que vocês possam ter as experiências pessoais de vocês, tá bom, amores? Porque eu acredito muito nisso, nessas experiências particulares de cada um, no seu íntimo com o nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus. Obrigada, Cláudia, me enviou um coração aqui, ó. Obrigada. E hoje, então, como eu falei, né, o tema da nossa live é os efeitos da verdade. Ai, gente, esse urso é o mais fofo que tem. Obrigada, Cláudia. Olha, eu falei que o Cláudio também era um outro grande apoiador. Eu falei pra vocês. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Eu vou falando, gente, eu vou entrar aqui no assunto, mas aí vocês podem continuar dando os presentes, dando os coraçõezinhos, ó, vai dando 2 toquezinhos na tela, vai compartilhando, aperta nessa setinha, compartilha com as pessoas, tá? Porque eu tô falando aqui, mas vocês podem ir engajando daí também, que daí eu entendo que vocês estão acordados, que eu não tô dando sono em ninguém. Obrigada, Cláudio. Ó. E eu vou me apoiar hoje, gente, na leitura de João 8, versículo 31. Tá muito barulho, gente? Mamãe tá conversando com a Amanda, elas estão falando alto. Acho que agora melhorou. Acho que elas esquecem que eu tô fazendo live. Família de italiana, gente. Falamos todos alto. Falamos alto. Não não está atrapalhando. Pouco barulho. Ok, amores, então tá bom. Ah, então tá. Beleza.
Ô, amores, então João 8:31. Amanda, fale um pouquinho mais baixo, por favor. Amanda? Obrigada. Elas não ficarem falando tão alto, gente, porque senão acho que vocês não estão ouvindo tanto, né? Mas acho que eu daí acabo me desconcentrando. Ai, que lindo isso! Então vamos lá, amores. Ó, João 8, a partir do versículo 31, tá? Jesus e Abraão. Eu vou ler primeiro na linguagem, na NVT. Eu uso aquela Bíblia online para falar aqui com vocês nas lives aqui do TikTok. Eu uso a Bíblia online, tá? Vocês podem baixar o aplicativo gratuito e aí tem várias versões de Bíblias. Então eu sempre gosto de usar, na verdade, de comparar as versões. Então eu tenho a minha Bíblia física, que se chama A Mensagem, que é uma Bíblia de estudo. E aí eu gosto sempre de também comparar com a versão NVI, que é a mais tradicional. Então hoje eu vou ler para vocês, amores, a versão NVT, nova versão transformada, tá? Ou transformadora. A partir do versículo, então, 31, que diz assim, ó. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. É do 31, gente, eu li para vocês, do versículo 31, João 8, 31 ao versículo 37. E aí eu quero trazer agora eu já li para vocês a verdade, tá? Eu li para vocês essa passagem bíblica que já fala ao nosso coração, então depois leia você sozinho, né, sozinha, e deixe essas palavras ecoarem aí dentro de você. E agora eu vou pegar esse versículo que eu li e eu vou trazer para vocês as minhas reflexões sobre isso que eu li, sobre essa leitura que eu fiz. Então, lembrando que não estou explicando sobre o versículo, eu estou sobre essa passagem, eu vou agora compartilhar as minhas reflexões, ou seja, após eu ler isso, o que me veio à cabeça, né? O que o Espírito Santo me incomodou aqui e expôs a mim mesma, que é o seguinte: ai, que legal, me sinto bem ver você falando, me sinto bem você falando, ai, amém, amém, glória a Deus por isso, amém, que Ele continue, então, usando a minha voz. Então, amores, eu acho isso tão profundo, porque Jesus diz aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Ou seja, nós somos verdadeiramente seguidores de Jesus uma vez que a gente não só ouve o que ele fala, uma vez que a gente não tem só a teoria do que Jesus ensina, mas quando nós decidimos seguir a Jesus, quando a gente tem prazer em seguir ele, quando a gente tem... O que significa seguir? Caminhar junto. Entende isso, amores? Né? Pelo menos foi o que o Espírito Santo revelou ao meu coração. Seguir Jesus significa eu quero acompanhar ele. Vocês estão me seguindo. O que isso significa? Vocês me veem, vocês me ouvem, vocês me acompanham, vocês ficam lá me procurando, né? Vocês ficam vendo se eu vou postar, se eu não vou. Ou seja, vocês ficam atentos a mim. Então, será que nós estamos, de fato, crendo em Jesus? Estamos seguindo a Jesus? Ou só falamos da boca para fora: ah, eu creio em Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Ou será que nós estamos com a mesma ênfase que a gente segue um seguidor, um influenciador, um cantor, um artista? Será que a gente tem esse mesmo empenho em seguir a Jesus? Será que nós temos, com a mesma frequência que a gente segue pessoas nas nossas redes sociais,
Será que a gente também segue a Jesus e os ensinamentos dele? Será que estamos atentos ao que Jesus nos ensina? Estamos interessados em ouvir o que ele tem para falar? Porque quando a gente segue alguém, me corrijam aí se eu estiver errada, mas quando a gente pensa em seguidores de tal pessoa, a gente pensa em pessoas que estão sempre ali ouvindo, que estão ali interessadas, que estão ali engajadas. Então, será que nós estamos de fato sendo seguidores de Jesus? Ou só temos ele lá na nossa rede social? Eu só tenho Jesus como meu amigo, mas eu não sou um seguidor dele, porque eu creio nele, mas assim, eu não tô tão interessada em saber o que ele tem para falar, não tô tão interessada em conhecer dele. Exatamente, Débora. Seguir a Jesus é ter a mentalidade dele, pensar e agir como ele ensinou. Perfeito, gente. Por quê? É isso, é o interesse em conhecer. Quando você segue alguém, você quer acompanhar tudo que essa pessoa faz, não é? Você quer saber da vida dela, você quer saber o que ela gosta, o que ela não gosta, como ela pensa, você quer ver como ela se expressa, você presta atenção nela. Então, seguir a Jesus é muito mais do que só ir lá um dia na igreja e cantar louvores, cantar músicas. É muito mais do que isso, amores. Seguir a Jesus é ter este interesse por ele. É buscar compreender como ele pensa, como ele se sente, como ele se sentia, né? Como ele agia, como ele lidava com as coisas, com as pessoas, como Jesus pensava, qual é a mentalidade de Jesus. É buscar dentro de nós e através da palavra de Deus e pelo agir do Espírito Santo, esta relação com Jesus, esta relação viva, essa relação presente, esse interesse em conhecer dele, diretamente dele. Porque nós temos esse livre acesso, nós temos essa relação, podemos ter essa relação de livre acesso a ele. Podemos conhecer a ele mais e mais a cada novo dia, a cada novo momento. Então, amores, só nesse primeiro versículo eu já acho assim muito transformador, né? O versículo 31 já é assim libertador ouvir, né? Jesus falando sobre isso, já traz muitos aprendizados a nós sobre verdadeiramente ser um discípulo de Jesus, porque aqui ele diz: se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então nós precisamos ter um interesse, né, em conhecer Jesus. Não só estar com ele, não só, né, falar que vai caminhar com ele, mas estar interessado nessa caminhada. Querer fazer junto dele essa caminhada. E outra coisa, permanecer fiel ou seja, não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, eu estou fiel, firme e forte neste caminho com ele. Eu desejo isso. Entende, amores? Então é permanecer fiel aos ensinamentos dele, em toda e em qualquer circunstância. Não tem aquela assim, nisso aqui dá para fazer a vontade de Jesus. Isso aqui eu sei que eu tô ok, Jesus faria isso. Isso eu tô representando, Jesus, eu sei que eu tô representando os ensinamentos dele, mas aqui, com essa pessoa, daí não dá. Daí para mim fica impossível. Então, você não tá sendo fiel a ele. Porque não tem como ser fiel a uma coisa específica e desprezar o resto. Então precisamos levar a sério, amores, as nossas palavras. Precisamos levar a sério as nossas crenças. Precisamos levar a sério aquilo que a gente diz acreditar. Tá bom? Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Por quê? Porque quando a gente conhece a verdade de Jesus, quando a gente resolve de fato aprender com ele, quando a gente resolve seguir os caminhos dele, quando a gente ouve as instruções de Jesus, nós nos libertamos do automático. Nós saímos das amarras, gente, dos nossos condicionamentos humanos. Porque os nossos condicionamentos humanos, a nossa natureza humana, ela é caída, ela é egoísta, ela é egocêntrica. O nosso automático como ser humano é viver sobre instinto de sobrevivência. Não é viver pelo espírito, não é viver pensando no todo, não é viver de forma fraternal, de forma empática, de forma a perdoar ao outro e a si mesmo em todo o tempo. A nossa natureza humana, ela é ainda muito animal.
Nós precisamos aprender a se comportar como humanos decentes, né? E isso só vem por meio dessa reforma íntima que o Espírito Santo gera em nós, através da nossa busca por Jesus. Através do Cristo que é revelado em nós, nós conseguimos mudar as nossas atitudes, a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir. É Cristo agindo em nós, é o Espírito Santo nos transformando, porque o nosso automático, o nosso normal, seria agir olhando para o nosso eu, para o nosso lado. A nossa natureza humana, ela é muito competitiva. Então, o que é a competição? Tem que ter um ganhador, tem que ter um vencedor, tem que ter um primeiro lugar. Paulo fala muito sobre isso, né? Sobre ser feliz com muito, com pouco, sobre... eu aprendi que o perder, muitas vezes, não é perder, é ganhar. E aquilo que eu considerava ganho, na verdade, era perda. E hoje eu vejo que o que muitos acham que é perda, para mim é ganho. Paulo nos ensina sabiamente sobre isso. Ai, Alexandrino, é isso? Alexandrino Castro, obrigada pelas rosas. Obrigada, querido, que Deus te abençoe, viu? Me enviou 30 rosas, gente, um buquê. Que coisa linda. Então, a verdade de Cristo Jesus nos liberta, amores. Porque Ele nos ajuda, por meio de Jesus, nós conseguimos não reagir de forma automática. Porque quando a gente age no automático, quando a gente revida, quando a gente devolve na mesma moeda, quando a gente não perdoa, quando a gente devolve com agressividade, com rancor, quando nós somos vingativos, no fundo nós não estamos felizes. Sabe aquela coisa? Às vezes você tá numa discussão com alguém e você quer porque quer ter razão, você quer sair com a palavra final. Saia, mas observe depois. O que você tá sentindo? Será que você realmente está bem? Você ficou feliz com aquilo? O quanto aquilo te deixou verdadeiramente em paz? Porque às vezes você sai com a razão e aí você fala assim... Nossa, já aconteceu tantas vezes comigo, gente, porque eu sou uma pessoa que eu sou assim... Essa carinha que engana, viu? Porque eu sou meio cabeça dura, tô melhorando, mas assim, eu já fui muito assim, sabe? Como eu sou uma pessoa muito comunicativa e também muito questionadora, eu sempre gostei muito de aprender coisas novas, de estudar, de ouvir pessoas, eu gosto muito disso. Inclusive, sempre estive muito com pessoas mais velhas, porque eu amo aprender com pessoas que eu sinto que são mais sábias do que eu. Então, para alguém me convencer de alguma coisa, a pessoa tem que ser boa na argumentação. E eu gosto disso, eu gosto desses desafios, assim, intelectuais, né, verbais, com respeito, claro. Mas eu já me vi muitas vezes nessa, né, e quando eu defendo algo, gente, eu defendo de todo o coração, porque quando eu acredito em algo mesmo, eu sou aquela pessoa intensa, eu vou defender até que me mostrem o contrário, até que me provem o contrário. Então, muitas vezes já aconteceu de eu querer achar que eu tenho razão. Eu quero ter razão, às vezes até para defender algo legítimo, algo que realmente, algo real, sei lá, a verdade de Jesus. Eu quero, né, eu sei qual é a verdade de Jesus, eu sei a verdade dele, eu sei o que ele nos ensina. Então, às vezes, já aconteceu, por exemplo, logo lá no início da minha conversão, quando eu tinha 15 para 16 anos, de eu querer, digamos assim, impor essa verdade a outras pessoas que não conhecem a Jesus. E falar, né, defender o meu certo, porque o meu certo, afinal de contas, eu aprendi com Jesus, aprendi na Bíblia. Só que não é assim, não é isso, gente. Jesus não quer isso, ele não quer isso. Ele quer que a verdade dele seja revelada por meio, inclusive, do nosso perdão, da nossa compaixão, da nossa compreensão. Então é muito mais sobre eu não querer ter a razão, sobre a forma como eu me posiciono, sobre aquilo que eu estou sentindo, sobre a forma como eu estou tratando o meu próximo, sobre uma fala bem discursada, sobre uma fala que, terminei com a razão, terminei, né, como ganhadora do debate. Não é sobre isso, gente, isso não representa Jesus. E eu falo isso por experiência própria. Já aconteceu de eu vencer um debate e depois aquilo ficar, o Espírito Santo me incomodar.
ficar ali no meu coração, tipo, nossa, eu não fiz o certo. Tá bom, pode ser que eu tenha saído com a razão, ganhei a conversa, mas isso não representou Jesus. Isso representou a Stephanie, o meu orgulho, o meu ego. Isso não é o que Jesus ensina. Jesus não nos ensina a ganhar um debate. Não nos ensina a falar bem, falar bonito. Ele nos ensina a olhar para o outro com compreensão, com respeito, com amor, com interesse. Isso representa Jesus, muito mais do que ganhar uma argumentação, do que ganhar um debate, do que ter a razão. Então, amores, a verdade de Jesus nos liberta, porque ela nos liberta do nosso eu egoísta, egocêntrico, egóico. Ela nos liberta do nosso automático, ela nos liberta desse instinto competitivo, desse instinto individualista, desse automático, desse instinto, eu falei, né, competitivo. Porque isso é competição, né? Se eu tô ali numa conversa com alguém e eu quero me sair melhor, eu quero ter razão, é porque eu quero o primeiro lugar, eu quero o destaque. Então, eu tô, na verdade, o quê? Querendo que o meu ego seja elogiado, seja, visto. Isso não representa Jesus. Então, amores, a verdade dele nos liberta, na verdade, de nós mesmos, daquilo que a gente acredita, das prisões que a gente se coloca. E é muito bonito a gente sentir isso, sabe? Do quanto, às vezes, você tem uma personalidade de um jeito e você fala, nossa, como eu fui transformada, né? Como hoje eu tenho mansidão, como hoje eu tenho domínio próprio. Como antes eu era uma pessoa, às vezes, triste, porque eu carregava uma marca do passado, eu carregava um desânimo do passado, eu carregava lembranças, eu carregava experiências do passado que me aprisionavam numa angústia, que me aprisionavam numa escassez, que me aprisionavam numa tristeza. E que feliz agora reconhecer a minha liberdade em Cristo Jesus, porque nele todas as coisas se fazem novas. E hoje eu olho para trás, eu olho para minha história, eu olho para o meu passado, olho para as coisas que eu já vivi, que eu já senti, que só eu sei. Mas isso já não dói mais, já não sangra mais. Agora eu olho para esse passado e eu falo, Jesus me curou. Jesus me libertou dessas mágoas. Jesus me libertou desse passado difícil. Porque nele eu tenho esperança. Nele eu tenho vida nova. Nele eu tenho uma promessa de viver coisas novas, de um futuro completamente diferente do meu passado. Eu sou livre em Cristo Jesus. É isso que ele está trazendo aqui para mim, gente. É isso, é essa liberdade de viver algo que a gente nem imaginou. Da gente ter experiências totalmente fora da nossa personalidade. Experiências que a gente talvez por nós mesmos não teríamos. Mas nele, ele nos capacita para termos. E isso é muito especial, isso é muito feliz, isso é muito bonito. Entende? Porque às vezes a nossa personalidade, ela nos limita. Você tem o seu jeitinho específico de agir, de lidar com as coisas e com as pessoas, e você não consegue. Às vezes você quer fazer diferente, mas você não consegue. Porque parece que o seu eu não deixa. Parece que existe uma prisão aí dentro de você, né, umas correntes aí dentro de você que você não consegue ultrapassar aquilo. Então você quer agir diferente, você tem essa boa intenção, você tem essa vontade de fazer diferente, mas chega na hora, você trava, você não consegue mudar. Mas aí Jesus vem e nos lembra que aquele que conhecer a Ele, que for fiel aos ensinamentos dEle, que crer nele, que seguir a Ele, terá essa liberdade. Porque a verdade dele nos liberta. Isso é uma realidade, amores. Precisamos crer nisso. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade traz clareza mental. A verdade faz com que a gente rompa com padrões que a gente nem imaginou que pudesse romper. Nele todas as coisas se fazem realmente novas. Somos livres para escrever algo totalmente novo em relação à nossa história. Ainda que você tenha um livro já de muitas páginas,
com muitas injustiças, com muitas decepções, com muitas frustrações, em Cristo Jesus, nós temos algo totalmente inédito para viver. É como se quando a gente começa a realmente caminhar com Jesus, quando a gente fala, Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Eu quero ser uma seguidora Tua, Jesus. Eis-me aqui. É como se Jesus entregasse a nós um livro com as páginas em branco. E Ele diz, eu te aceito como minha seguidora, como minha discípula. E a partir de agora, eu te ofereço uma nova história de vida. A partir de hoje, você tem a liberdade de se ver totalmente diferente. Você tem a chance de se conhecer novamente. Faça isso. Olhe nos meus olhos e se veja como eu te vejo. E a partir disso, comece a escrever novas histórias nesse livro que eu te ofereço agora. Eu sinto isso todas as vezes que eu penso em Jesus, todas as vezes que eu recorro à palavra dele na Bíblia Sagrada, quando eu vejo o Novo Testamento e eu falo, nossa, Jesus era esse, que sempre trazia esperança aos nossos corações, que nos lembrava o quanto seguir a Ele vale a pena com todas as dificuldades do caminho. Vale a pena, porque é Ele quem está nos conduzindo. É Ele quem nos entregou esse livro com páginas em branco. E é Ele que está nos convidando a cada dia. É como se a cada dia Ele falasse assim, olha, Ele trouxesse uma caneta nova pra gente e falasse, ó, você tem novas histórias aí para escrever. Eu estou te oferecendo essa caneta para você ter a atitude de escrever novas coisas. Haja, eu estou te conduzindo, agora faça a sua parte. Isso é maravilhoso. Vale o preço. Vale a pena pagar esse preço, gente. A caminhada com Jesus vale a pena. E a gente precisa experimentar ela para ter essa convicção dentro de nós. Só quem já foi liberto por Ele sabe o quanto vale a pena seguir a Ele. O quanto vale a pena ter uma vida renovada em Cristo Jesus. Só quem já viveu sabe a transformação que isso gera dentro de nós, na nossa mentalidade, ou seja, na forma como a gente pensa, até nas nossas percepções, então a forma como a gente interpreta as coisas, porque a forma como a gente vê as coisas, as situações, as pessoas, é um reflexo daquilo que está enraizado na nossa cabeça. É um reflexo das nossas crenças, da forma como a gente aprendeu a pensar. Então, com base nos nossos pensamentos, nós temos percepções sobre as coisas. Então, quando a gente começa a aprender sobre Jesus, quando a gente começa a caminhar com Ele e querer conhecer mais dele, a nossa percepção começa a mudar, porque a nossa cabeça começa a mudar, as nossas ideias começam a mudar, os nossos pensamentos dominantes começam a ser transformados. Além disso, Ele mexe também aqui, ó, no nosso coração, nos nossos sentimentos, na forma como a gente sente as coisas. Talvez antes você era uma pessoa reativa ou ficava sempre naquela defensiva, se sentia atacado ou atacava. E de repente Jesus começa a amolecer esse coração, começa às vezes até chorar mais. Por quê? Porque Ele vai tratando as nossas feridas emocionais, os nossos vazios emocionais. E consequentemente, gente, essa mudança de mente, essa mudança no nosso coração, na nossa alma, nas nossas emoções, geram mudanças totais na nossa forma de se comportar, ou seja, nas nossas ações, nos nossos comportamentos, nas nossas expressões. Então, Jesus gera uma mudança completa em nós, em todos os níveis, vocês percebem? E essa é a verdadeira liberdade. Eu já não sou mais presa nos meus condicionamentos. Eu não sou mais presa a um jeito egoísta de pensar. A minha personalidade e as histórias que eu já vivi e que muitas vezes eu mesma contei para mim não me definem. Agora, somente
Jesus Cristo me define. Eu aprendi que nele eu posso me encontrar. E é nele que está a minha identidade. É através dele que eu consigo o reconhecimento de que eu sou uma filha amada de Deus. E aí eu sinto os efeitos desse conhecimento, que é um conhecimento que liberta, que está em João 8, versículo 32. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu te convido a pensar sobre isso, te convido a sentir essas palavras, a meditar nessas palavras. E aí, descendo um pouquinho, sobre o versículo 33 e 34, eu acho que o versículo 34, ele diz, bastante sobre isso, porque na verdade, gente, quando nós estamos, nessa vida no automático, é o versículo 33, que pra mim foi assim, quando falam, mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. O que quer dizer com vocês serão libertos? Porque na cabeça deles, assim, não, mas como assim? Eu vou ser liberta do quê? Olhem para a nossa vida hoje, gente, os nossos dias. É difícil perceber que a gente está vivendo no automático muitas vezes? Então a gente está vivendo pelo nosso próprio eu, pela nossa própria carne, pelo nosso próprio ego. Então a gente precisa olhar para isso e falar assim, calma, eu nem sabia, mas eu tô sim precisando ser liberta. Porque eu tô vivendo uma vida totalmente autocentrada. Eu tô vivendo uma vida puramente e plenamente humana, mas eu não sou humana. Eu estou humana, eu sou espírito. Existe um espírito aqui dentro de mim que precisa ser abastecido, que precisa ser olhado, que precisa ser encarado, que precisa ser vivenciado mesmo. E eu tô esquecida disso, porque eu só estou valorizando aquilo que os meus olhos veem. Então, vocês entendem como a gente precisa ser liberto? E muitas vezes a gente não reconhece isso? Como assim? Eu tô vivendo como escrava? Como assim? Sim, escrava dos seus próprios desejos. Porque quando você quer uma coisa, você acha que nem uma criança mimada. Eu quero. Quando acontece, eu me frustro, eu grito, eu choro, esperneio, eu acho que ninguém tá me ouvindo, que eu sou meio injustiçada nesse mundo. Isso é uma criança mimada que faz. Nem mimada, é uma criança que faz. E aí é o que Jesus diz, Jesus respondeu, versículo 34. Eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Ou seja, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo ele não é membro permanente da família. Ou seja, enquanto nós estamos vivendo pela carne, enquanto nós estamos vivendo puramente pelos nossos desejos, uma vida totalmente voltada aos nossos desejos, uma vida totalmente vivida só pelo material, por aquilo que os nossos olhos podem ver, nós somos escravos dessas coisas, gente. Nós somos dependentes dessas coisas. A nossa paz está nessas coisas, só que essas coisas são perecíveis, elas acabam, elas são inconstantes. Então, naturalmente, nós seremos o quê? Inconstantes também. É proporcional, gente. O tanto que eu valorizo aquilo que os meus olhos veem vai ser proporcional àquilo que o meu coração sente. Então, as coisas do mundo, elas são todas vazias, porque nós somos espírito, ou seja, ansiamos pela eternidade. Só que tudo aquilo que os nossos olhos veem é finito, acaba, muda. Pode acabar assim, com um estalar de dedos. Então a gente sente isso. E aí isso não nos completa, isso não nos transborda, isso não nos preenche. Por isso que é essa busca inalcançável e insaciável, nunca tá bom, sempre tá faltando. Entende, amores? E aí viramos o quê? Escravos disso, porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer, então mais a gente acha que tem que fazer. Vocês percebem que é um estado de escravidão? Por algo que é totalmente finito, por algo que é totalmente inconstante, então é como se a gente estivesse remando contra a maré. A gente faz força, faz, quer ver acontecer, acontece, depois a gente já quer mais e nunca acaba, nunca tá bom, nunca chega aquele estado de, nossa, eu tô em paz. Que sentimento bom, permanente. Porque quanto mais diferente disso, gente, quanto mais nós buscamos a Deus,
Quanto mais a gente se abastece dele, mais a gente se sente em paz. Mais esse sentimento de quietude interna, mais esse sentimento de bem-estar interno é permanente, é muito diferente. Existe uma sensação de constância interna, que a gente vai ganhando mais e mais conforme a gente busca a Jesus. Porque essa, na verdade, é a promessa de Deus para nós. A vida é eterna. É essa eternidade. É a paz constante, não é? Jesus nos oferece a paz dele. É a paz que excede o entendimento, ou seja, pode tudo no mundo pode estar caindo, pode estar um caos, mas nele nós encontramos paz. Ele é a própria paz. E aí, quando a gente reconhece Deus como Pai, quando a gente abre espaço, né, como diz aqui, como Jesus diz, sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Ou seja, quantas vezes o nosso coração está fechado? Deus sabe tudo de nós. Ele sabe de quem nós somos descendentes, da nossa história, da nossa família, dos nossos traumas, dos nossos medos. Ele sabe de tudo. Mas ainda assim, ele tem algo para nós. Só que nós precisamos dar espaço no nosso coração para que haja lugar para que a mensagem dele chegue e purifique tudo. Porque nele somos libertos, mas precisamos dar espaço para que ele encontre aonde agir em nós. Porque daí é uma consequência essa libertação desses vícios que nós carregamos e que nos deixam insaciáveis, que nos deixam vazios. Entendem, amores? Então, qual é? Mais uma vez eu volto a perguntar a vocês e a mim primeiramente. Qual é o espaço que a gente tem dado a Jesus, para a mensagem de Jesus? O quanto nós temos de fato seguido a Ele? O quanto nós temos tido interesse em conhecer a Ele? O quanto somos seguidores fiéis, aqueles que estão sempre ali vendo, será que Jesus tem algo para mim hoje? Será que Jesus tem algo a falar no meu coração agora? O que será que Jesus quer transformar em mim? Senhor, revela a mim as transformações que queres fazer em mim, para que eu possa desfrutar da liberdade que eu só encontro em Ti, da paz que excede todo entendimento, para que eu receba esse amor de alguém que tem família, de alguém que é pertencente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Como é a sensação de me sentir sendo uma filha de Deus? Senhor, revela a mim o que é o sentimento de uma filha amada de Deus. Entende, amores? Precisamos dar espaço em nosso coração para que a mensagem de Jesus possa chegar ao nosso espírito, possa nos transformar e possa libertar a nossa mente e as nossas emoções de lugares cativos que talvez nem a gente saiba, de lugares que estão sem vida. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para que haja um fluir de águas vivas em nós, para que haja cura, para que haja renovação, porque Jesus é a promessa disso tudo. A liberdade que ele fala é uma liberdade completa. Não é uma liberdade só no caminhar, não é uma liberdade só nas ações, não é uma liberdade só de não reagir como você reagiria no automático. Não é sobre as nossas ações somente. Isso é uma consequência. Mas a verdade de Jesus que liberta é uma libertação que sara, que cura, que traz renovo à nossa mente, aos nossos pensamentos, à nossa forma da gente se perceber, da gente se enxergar. É uma cura que acontece dentro das nossas emoções, naqueles vazios, naqueles buracos que cada um de nós tem e que talvez a gente nem saiba muito bem de onde vem isso. É aqueles lugares mais profundos que às vezes dói quando você ouve alguma coisa, quando alguém faz algo, quando alguém não faz algo, que dói e que você fala, meu Deus, por que eu me afetei tanto com isso? Porque existem vazios dentro de nós que a gente desconhece, mas que Jesus conhece. E é nesse lugar profundo, íntimo, secreto, que Ele quer agir, que Ele quer trazer renovo, que Ele quer curar.
porque Ele tem prazer em trazer libertação, em trazer vida nova. Em Jesus somos libertos. Pelo nome dele somos curados, somos renovados, restaurados, somos pacificados, somos santificados a cada dia. Então, que esse seja o desejo do nosso coração nessa noite. Eu me uno a vocês. Eu peço que vocês se unam a mim nesta oração. Jesus, porque eu creio nas... Eu quero que a tua mensagem ecoe dentro de mim, em todo o meu ser, trazendo cura, trazendo libertação, para que eu possa desfrutar das promessas do meu Pai. Amém. Porque eu creio nesse Pai que o Senhor teme, que o Senhor ama, nesse Pai que o Senhor tem prazer em obedecer em todo o tempo que esteve aqui conosco. Então me ajuda, Jesus, me ajuda a caminhar contigo, para que eu possa conhecer a tua verdade, para que eu possa me reconhecer na tua verdade. Em nome de Jesus, eu peço agora que cada um de nós que está aqui na live, que a gente possa conhecer a verdade de Deus sobre as nossas vidas, que a gente se reconheça nele, que a gente encontre cura, libertação e renovação em nosso Deus, nosso Pai, para que a gente possa desfrutar deste sentimento de pertencimento, para que a gente possa ouvir o Espírito Santo falando, nos lembrando que Deus tem prazer, de que Deus se alegra em nossa vida e tem prazer pela nossa vida. Que Jesus seja sempre o nosso guia, que a gente tenha interesse e vontade mais e mais de seguir a Ele, caminhar com Ele, ouvir e ser fiel aos ensinamentos dele, para que o Espírito Santo de Deus haja em nós. E assim a imagem de Cristo resplandeça em nós e nos leve para cada vez mais perto desta família, desta mesa com o nosso Jesus e com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, que assim seja e assim é, eu creio. Vamos todos nos juntar à mesa que cura, que liberta e que é repleta de verdade, a verdade que vem de Jesus, nosso Cristo. Amém, amores? Tempo voou hoje, hein? Nem vi passar. Quem quiser ver desde o começo, quem quiser ver depois com mais constância, às vezes está num lugar que não tem tanta conexão, essa live, se Deus quiser, estará disponível lá no YouTube. Compartilhem essas lives, gente, envia para alguém que você sente, você conversou com alguém que, sei lá, que tá passando por um momento difícil, que tá sem esperança, que tá com a autoestima baixa. Compartilha essa live, fala para ela ouvir, para ele ouvir, para que Jesus possa de repente tocar esse coração e essa mente e trazer essa libertação, trazer esperança de viver novas histórias, de sentir novos sentimentos e de realmente usufruir de uma vida completamente diferente. Tá bom, amores? Um super beijo em vocês, sintam-se abraçados. Mais uma vez, gratidão pela abertura, pela disponibilidade de tempo e pelo carinho e respeito que você sempre tem aqui comigo, viu? Que Deus nos guarde, nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!